A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da CPAD, da Escola Dominical, nesse terceiro trimestre de 2022. A revista que nesse trimestre tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição 6. Lição 6, que será estudada nas escolas dominical, nas igrejas, no domingo, no dia 7 de agosto de 2022. E tem o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Então estaremos vendo algumas ideologias que vêm para tentar atacar, destruir as famílias como dentro do plano original de Deus. O texto áureo que está em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18, diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então aqui a gente vê que Deus, como Criador, ele sabe o que é ou o que não é bom para a sua criação. E ali Deus olhou para o homem sozinho, sem companheira, e decidiu fazer, a partir do homem, uma adjutora, uma auxiliadora, uma companheira. E ali ele criou a mulher. Então, de Adão, Deus fez Eva, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, dentro do plano de Deus, já estava a ideia de que para que o homem fosse perfeito, a humanidade fosse perfeita, era necessário que para o homem houvesse uma mulher, houvesse uma companheira. E ali Deus instituiu a família, criou a família, homem e mulher, para que o homem ele não estivesse sozinho. Vemos aqui que a mulher ela não foi criada para estar abaixo ou acima do homem, mas para estar ao seu lado, como uma companheira, uma ajudadora, como que diante dele. E aqui na verdade prática, o autor diz que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Então a ideologia, ela é um dos elementos da cosmovisão. E na verdade, essa guerra cultural que nós vemos, ela vem com o objetivo, né, de destruir, como a gente já falou em aulas passadas, os valores judaicos cristãos da sociedade, e ela nada mais é do que uma guerra entre cosmovisões, né? A cosmovisão, que é a visão de mundo, né? Um conjunto de crenças, que é a partir da cosmovisão que o indivíduo ele interpreta aquilo, tudo aquilo que está à sua volta. E nós, como igreja, nós temos uma cosmovisão, é a cosmovisão cristã ou uma cosmovisão bíblica, porque é através da palavra de Deus que nós interpretamos as coisas que estão ao nosso redor, e sabemos que, contrário à cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, existem outras cosmovisões. E uma das cosmovisões que mais se destacam nesse ataque à igreja é a cosmovisão naturalista, negando a existência de Deus. A gente falou um pouco na aula passada a respeito disso. E essas ideologias, né, que fazem parte da cosmovisão naturalista, elas têm por objetivo, né, destruir o ideal, o plano de Deus, ideal para a família, né, o projeto original de Deus para a família. Esse é um dos planos das ideologias da cosmovisão naturalista. E nesse trimestre a gente tem estudado aí diversas lições, onde temos visto as ideias presentes na cosmovisão bíblica, assim como as ideias que também estão contrárias à fé cristã. Desse modo nós podemos identificar o que é certo e o que é errado e poder tomar uma decisão e saber como se defender diante disso. Por isso que estamos estudando nesse trimestre, né, a apologética, né, a defesa cristã, para que possamos defender a nossa fé, né, saber como lidar diante de tudo isso.
Então aqui na introdução, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 18 ao 24. E aqui na introdução o autor, ele começa dizendo o seguinte: nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Trataremos também dos perigos que rondam a família cristã. Como ele diz, para que tenhamos aí um cuidado a respeito dessas novas distorções em relação à ideia, né, do que é uma família. Então aqui só recapitulando, né, o que a gente aprendeu até essa lição de hoje. Na lição 3 nós aprendemos um pouco a respeito da sutileza da imoralidade sexual, onde nós vimos ali a fornicação, o adultério e a homossexualidade como contrários àquilo que Deus tem como certo para a sexualidade dentro do plano do casamento. Então, o plano original de Deus é que a sexualidade ela seja exercida dentro do casamento, né? O casamento com o plano original do Senhor. E o que Paulo diz para a gente ali em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18, é que nós devemos fugir da porneia, da imoralidade sexual. E só podemos fugir da imoralidade sexual quando o sexo, a sexualidade, ela é exercida dentro do casamento, conforme estabelecido na palavra de Deus. E aí na lição 4 nós vimos a banalização do divórcio, mais um ataque ao casamento, à família. E na lição passada, na lição 5, nós vimos a sutileza do materialismo e do ateísmo, que tem se infiltrado na sociedade para tirar a ideia de Deus da mente do homem, principalmente por meio do conhecido marxismo cultural, que vem aí com essa revolução cultural, e a ideia é destruir, é acabar com a cultura dominante, que no nosso caso, a cultura dominante é a cultura cristã, a cultura bíblica. E o objetivo do marxismo cultural é acabar com isso. Então, juntando todo esse conhecimento, nós chegamos na lição de hoje, com os ataques que vêm contra a família cristã. Essas ideologias, né, também aí através desse marxismo cultural, que vem se infiltrando na sociedade na tentativa de destruir o plano original de Deus para a família. Então, nessa lição de hoje, a gente vai estar estudando no primeiro tópico a respeito da família como projeto de Deus. No segundo tópico, estaremos vendo os valores fundamentais de uma família cristã. Já no terceiro tópico, estaremos vendo os perigos que rondam as famílias cristãs. E no quarto, o cuidado que os pais e a igreja devem ter com relação a esses ataques. Então é isso que nós estaremos estudando na lição de hoje. Aqui no tópico 1, família, projeto de Deus. E no ponto 1 do tópico 1, uma instituição divina. E o autor diz assim: quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, como está lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Ali Jesus estava se referindo à constituição familiar e reconheceu, né, que a família é uma instituição divina. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Então aqui vale a gente deixar já bem claro que a família ela é uma instituição divina. A família ela foi criada por Deus, ela foi instituída por Deus. Quando Jesus diz, dizendo para que, né, o que Deus ajuntou, não separe o homem, quando ele diz o que Deus ajuntou, ali ele está falando a respeito de que Deus ele criou o casamento. Deus ele criou a família, ele criou a união. Não que Deus pegou um homem aqui à força, uma mulher à força e juntou eles ali. Não. O homem escolhe a sua esposa, a esposa escolhe o seu marido, enfim. Mas a união que ocorre ali entre o marido e a sua esposa, independente deles serem cristãos ou não serem, aquela união, ela é o projeto de Deus para a humanidade. Ali se constitui a família. Essa instituição ela foi criada por Deus. Não foi Adão que disse, Senhor, eu estou só. Eu quero uma auxiliadora. Crie uma mulher para mim. E Adão inventou o nome. Não foi em nenhum momento foi isso. Ali
naquele momento, né, que Deus viu que o homem estava só, que Adão estava só, Deus criou uma auxiliadora para ele, criou uma adjuntora para que fosse um complemento para o homem. E ali Deus viu que aquilo era bom. Deus viu que o homem estando só não era bom, e ao criar a mulher para que estivesse com ele, Deus viu que aquilo era bom. Então essa criação, essa instituição do casamento ali ocorreu da parte de Deus. Foi Deus quem criou o casamento. O casamento é uma instituição divina e faz parte do plano de Deus para a humanidade. E isso inclui, no caso, também a igreja, né? A igreja que é formada por famílias, né? Por famílias distintas e junto forma uma grande família. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 19, ele reconhece isso, reconhece o casamento, ele é uma instituição divina, ele foi criado por Deus, quando ele diz o que Deus ajuntou, e ordena, né, ali que os homens não interfiram nesse plano divino. E aqui nós vemos também em Mateus, no capítulo 19, e nos versículos 4 e 8, Jesus ele fala no versículo 4, né, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, ou seja, no princípio, né, na origem. E no versículo 8, Jesus fala no final, diz, mas ao princípio não foi assim. Então, aqui Jesus remete sempre ao plano original de Deus. O plano original de Deus, o plano ideal de Deus para a família, para o casamento, é estabelecido na Bíblia. Nós vamos ver no tópico 2, especificamente, como é que é o plano original de Deus para a família. Quais são as bases do plano original de Deus para a família. E Jesus falou disso a respeito ali, quando foi interrogado pelos fariseus a respeito da questão do divórcio. Então, o que nós vemos, na verdade, né, ao longo da história, são ataques à família, com o objetivo de destruir a família como plano, né, como o plano original de Deus, desobedecendo a ordem de Jesus, porque Jesus disse, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem, ou seja, o homem não meta a mão, o homem não interfira naquilo que Deus ajuntou. Essa foi a ordem de Jesus. Então, o homem ao longo da história ele tem desobedecido a essa ordem de Cristo, desobedecido a essa ordem do Senhor Jesus com o objetivo de interferir nos planos de Deus para a humanidade. Interferindo na família, ele vai interferir nos planos que Deus tem para a humanidade. E os ataques de Satanás eles têm sido cada vez mais sutis referente às famílias. Então aqui nós devemos estar sempre apercebidos em relação a isso para que a nossa família não seja atacada e destruída. No ponto 2 do tópico 1 ele fala que a família ela é a célula máter, a célula principal, a célula mãe da sociedade. Ela é a base da sociedade. Como ele diz, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, né? Deus instituiu a família e ali foi a primeira instituição humana, né, estabelecida. Na base da sociedade está a família. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados, né, como causa aí dos principais problemas sociais que nós presenciamos. Então o inimigo, ele sabendo que a família ela é a base da sociedade, ele investe nos ataques à família, porque ele sabe que destruindo uma família, ele vai atacar todos os membros que fazem parte daquela família. E inclusive vai atacar até outras famílias, como que no efeito dominó. Então a gente vê que realmente muitos dos problemas sociais que existem, eles ocorrem devido à destruição que está ocorrendo dentro das famílias, conforme o plano original de Deus. Então aqui no tópico 2, a gente vai falar a respeito das bases, dos fundamentos para uma família cristã. E a gente vê que ele traz aqui 2 pontos, e ele vai mostrar o casamento como sendo monogâmico, como sendo heterossexual, indissolúvel e confessional. A gente sempre fala aqui a respeito disso, e nós vemos, contrário à monogamia, a poligamia,
Contrário à heterossexualidade, a homossexualidade. Contrário à indissolubilidade do casamento, o divórcio. E contrário ao casamento confessional, o casamento com julgo desigual, o casamento entre crentes e descrentes. Claro que a gente vai explicar melhor a respeito disso aqui na continuidade. Então aqui no ponto 1 do tópico 2, o autor ele fala o casamento monogâmico e heterossexual. Ele diz que no contexto do Novo Testamento, o casamento ele é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Então aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 12, a gente vê que Paulo diz o seguinte, capítulo 7, versículo 2 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Aqui Paulo está falando, antes ele estava falando a respeito da imoralidade, e para justamente fugir dessa imoralidade, era necessário que houvesse o casamento, para que não fosse feito, né, o sexo, a sexualidade não fosse exercida fora do casamento. Então, para isso era necessário que houvesse o casamento entre um homem e uma mulher e um homem. Então você vê aqui que Paulo fala sua própria mulher, uma mulher, e a mulher, o seu próprio marido, um marido. Então aqui a ideia é do casamento monogâmico. A gente vê que no Antigo Testamento, Deus ele até tolerou a poligamia, mas não fazia parte do plano original de Deus. E o que a gente vê são consequências drásticas para aqueles que escolheram a poligamia, né, que adotaram o sistema de poligamia. Sempre houveram consequências para quem adotou esse modelo. E aqui ele diz na continuidade do ponto 1 que da mesma forma o casamento bíblico ele é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. E o que nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 19 e no versículo 4, assim como nós também vemos em Gênesis no capítulo 1, versículo 27, Mateus 19,4 diz assim: ele, porém, respondendo disse, isso Jesus respondendo aos fariseus: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Então aqui nós vemos que Jesus já deixa bem claro que Deus não fez homem com homem ou mulher com mulher. Deus fez macho e fêmea. O casamento, a base do casamento bíblico, ele é heterossexual. Quem criou a mulher não foi o homem. Quem criou a mulher para ser companheira do homem foi o próprio Deus. Então, o que Deus tinha em mente para um casamento, para a constituição familiar, era marido e mulher, macho e fêmea. O casamento, ele é heterossexual e não homossexual, do mesmo gênero. Aqui no tópico 2 ele fala do casamento como sendo indissolúvel e confessional. E aqui ele diz que outro princípio do casamento é que ele é indissolúvel. Mais à frente ele fala a respeito da questão confessional. Então o casamento, como a gente já estudou isso daqui na lição número 4, falamos que o casamento ele é indissolúvel no plano original de Deus. A vontade de Deus para o casamento é que ele não seja, que não haja interferência no casamento, que não haja ali a mão do homem para separar o casamento, para destruir o plano original de Deus. Porque o plano original de Deus é que o casamento ele seja vitalício, até que a morte os separe. E a gente viu na lição 4 que existem algumas cláusulas de exceção para que ocorra o divórcio. Biblicamente falando, nós vimos já isso daqui. Mateus 19:9, Jesus fala a respeito da questão do adultério. Isso, quem quiser se aprofundar melhor, a lição de número 4, né? Você tem uma playlist aí no canal das lições do terceiro trimestre de 2022. E você vai lá na lição 4 e a gente fala bem melhor a respeito dessa questão da sutileza da banalização do divórcio, né? E ali nós falamos a respeito dessas cláusulas, que a primeira é a que nós vemos no Novo Testamento, né? Jesus falando em Mateus, no capítulo 19 e o versículo 9, a respeito do adultério. E Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 7 e versículo 15,
do abandono por parte do cônjuge descrente, né? Então, se o cônjuge descrente ele não quer permanecer com a pessoa, isso configura um abandono, e o abandono ele é mais uma permissão para o divórcio. A gente fala um pouco melhor a respeito disso na lição 4. Quem tiver dúvidas, dá uma olhadinha lá para se inteirar a respeito do assunto. E ele também fala que o casamento é confessional. Ele diz que ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, isso aqui de acordo com a palavra de Deus, é a questão da confessionalidade, para quem é cristão. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. E isso aqui a gente vê segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e os versículos 14 e 15, onde Paulo diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então aqui a gente vê que Paulo já deixa bem claro para que nós não nos prendamos em um jugo desigual com os infiéis. Esse ensinamento aqui ele é muito importante, principalmente para os jovens que estão aí atrás de arrumar um namoro para casar, para o casamento. E aí aqui Paulo ele nos ensina que qualquer associação com um descrente que venha prejudicar a comunhão com Deus, isso não é somente no casamento, certo? Qualquer associação que venha prejudicar a comunhão com Deus, ela deve ser evitada, principalmente em relação ao casamento, porque interfere pelo resto da vida, até porque, como nós vimos, o casamento ele é indissolúvel, ele é algo que é para ser pelo resto da vida. Então, devemos prestar bem atenção com quem estamos nos casando. Principalmente nós já sendo cristãos, já tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo, devemos nos casar com outras pessoas que também são cristãos, que têm a mesma fé que a nossa, para que nós não nos prendamos em um jugo desigual. Muita atenção a isso. E aí, claro, né, que também Paulo ele fala a respeito disso, que para aquelas pessoas que aceitaram a Cristo já casadas com o descrente, e no caso o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, não aceita a Cristo, mas resolve permanecer com aquela pessoa, nesse caso é permitido, né, que ele permaneça, né? Não vai terminar, claro, né, o casamento, né? Paulo fala também em 1 Coríntios no capítulo 7, os versículos 12 e 13, quando ele diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Isso no caso do casamento entre um crente e um descrente, né? Já tendo casado antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Esse é o conselho que Paulo dá aqui. Mas, por via das regras, como o próprio Paulo fala no versículo 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Né? Então aqui ele fala do casamento entre cristãos. Né? E mais uma cláusula aqui para o casamento, né? Para você poder casar novamente, que é a morte do marido. Né? Por isso que o casamento ele é vitalício. Né? Então devemos buscar, os jovens eles devem buscar casamentos com pessoas que sejam cristãos. Não vá buscar lá fora da igreja não, viu? Deus está observando. Claro que esse jugo desigual aqui ele envolve também outras questões, né? Muitas pessoas às vezes querem vir para dentro da igreja apenas para pegar ali o irmãozinho ou a irmãzinha, né? Muito cuidado com isso daí. Observe bem as pessoas com quem você está casando para que você não se prenda a esse jugo desigual, né? Para estar ali você muito crente, a pessoa descrente, mesmo estando dizendo estar dentro da igreja. Observe bem isso antes de casar, né? Procure uma pessoa que seja crente, para que vocês possam estar caminhando juntos, né? Em equilíbrio e não em um jugo desigual. Amém, meus irmãos? Então aqui no tópico 3 estaremos tratando a respeito da sutileza da nova configuração familiar. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aqui o autor diz que em maio de 2011,
o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. E para evitar a falta de reconhecimento dos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração do casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Transformar essa união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. E como nós já falamos anteriormente, não é porque algo é legal, permitido por lei, que se torna moralmente correto. Nós sabemos que para nós cristãos, aquilo que é moralmente correto é o que é definido pela Bíblia como certo. Nós devemos seguir a palavra de Deus. E aí, infelizmente, a gente sabe, né, que muitas pessoas que estão aí em eminência, né, em posição de criar leis, apesar de que isso daqui não foi criado pelo Congresso, né, que é quem deve legislar a respeito do assunto, e isso daqui é outra controvérsia, né, assunto para outro debate, mas que acabou sendo aí permitido, né, pelo STF, e nós devemos ter cuidado com isso daí, porque essas pessoas que estão ali nessas posições de determinar, né, o que é legal ou o que não é legal, e isso interfere na nossa vida no dia a dia, elas podem ser pessoas que tenham em suas mentes ideologias contrárias à palavra de Deus, ideologias contrárias à fé cristã. Como nós falamos na aula passada a respeito do marxismo cultural, e ali Gramsci ele fala bastante a respeito do intelectual orgânico, que é aquela pessoa que vai estar posicionada em vários âmbitos da sociedade, inclusive na igreja, né? Dentro da igreja devemos ter muito cuidado, que tem muitas pessoas que têm essas ideias marxistas como base, como cosmovisão, né? E a gente deve tomar muito cuidado, né, meus irmãos, com essas pessoas que estão nessas posições de tomar decisão, porque muitas vezes nós temos a condição de escolher se elas podem ou não estar ali. Então, muito cuidado com aquilo que nós escolhemos, para que a gente não esteja sendo conivente com o erro. E, como a gente falou nessa questão da revolução cultural, né, do marxismo cultural, ela tem o objetivo de desconstruir os valores judaico-cristãos, né? E, através do ensino dessas leis, eles tentam fazer, né, essa desconstrução. É como disse Isaías, no capítulo 5 e versículo 20, ele diz o seguinte, Isaías 5:20, ai dos que chamam ao mal bem, olha a inversão de valores, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Né? Aqui Isaías está falando a respeito da inversão de valores. E ai daqueles que fizerem isso, aqueles que distorcerem a palavra de Deus. Né? E essas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, elas vão se ater com o Senhor. O julgamento para elas está próximo, está chegando. E quem as julgará é Deus. Por isso que nós não temos esse direito de julgar as pessoas. Nós podemos combater a ideologia, mas não julgar as pessoas que estão lá. Por isso devemos ter muito cuidado quando formos falar a respeito disso, para não atingirmos as pessoas. As pessoas, quem lidará com elas é o Senhor, é o próprio Deus. Mas nós temos o direito, o dever, na verdade, uma obrigação, de combater essas ideologias que são contrárias à fé cristã. E aqui no ponto 3, no ponto 2 do tópico 3, ele fala a respeito da sexualidade não binária. E aqui ele diz assim, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Essa pessoa é genderqueer. A expressão aqui que ele utiliza, a expressão em inglês. Pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode-se achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Então atinge tanto a questão da palavra de Deus, como atinge também a biologia, né? O que a biologia determina, né? E aqui nós vemos essa
ideologia de gênero, ou a teoria queer, né? Queer, que está lá naquele LGBTQIA+, aquele Qzinho ali é de queer, né? Que tem essa ideia, assim, né? Traduzindo no inglês, né? Se for ver, de algo estranho, né? E gender é gênero, né? Então, gender queer seria um gênero estranho, né? É como ele diz aqui, aquelas pessoas, às vezes, que dizem nem ter gênero, né? Não tenho gênero, né? Não me identifico nem como homem nem como mulher, e outra hora se identifica como homem, como mulher, como os dois ao mesmo tempo, e é uma bagunça medonha, né? É algo realmente aí complicado, né? Uma loucura, né? E aí o que é que diz essa ideologia de gênero, essa teoria queer? Ela diz, ela defende que o gênero, a orientação e a identidade sexual, eles são resultados de uma construção social e, portanto, não são biológicos. Ou seja, não existe aí papéis sexuais biologicamente inscritos na natureza humana. É isso que defende a ideologia de gênero. Aí você já começa a ver os ataques à família, né? Aquilo que é o plano original de Deus. Como nós já falamos, né? Existe o plano original de Deus, aqui estamos trazendo a ideologia de gênero, né? Aquilo que é falado pela teoria queer. E qual é a origem dessa ideologia de gênero? Não foi que ela surgiu, essa ideologia de gênero. Na verdade, a gente vê ela aparecendo, ela surgindo de forma já embrionária, ali dando seus primeiros passos, na revolução sexual, como nós falamos. Se vocês quiserem ver um pouco mais a respeito disso, lá na lição 3 nós falamos a respeito da revolução sexual, que mudou aí os paradigmas, né, judaico-cristãos, né, retirando esses valores judaico-cristãos, que dizia que o sexo era para ser praticado dentro do casamento. E para eles não, a sexualidade ela pode ser praticada fora do casamento, né, da forma como a pessoa bem entende. Então aí eles já foram quebrando, e junto com essa revolução sexual veio o movimento feminista e o movimento homossexual. Então a gente teve grandes pensadores, né, aí dessa teoria, né, que deram base a essa teoria queer, a essa ideologia de gênero, já nessa época, né, trazendo aí embasamentos para essa ideologia, né. Um deles é Michel Foucault, ele buscava ali desconstruir o conceito de família, né, mostrando a família como uma instituição social, e ele não pensava a família como uma instituição divina, como uma instituição social. E essa instituição social, a família, ela servia apenas para restringir a liberdade individual e a igualdade entre os sexos, né? Então, para ele, só servia para isso a família, para restringir a liberdade individual das pessoas e para limitar, restringir a igualdade entre os sexos, né? E também tinha ali, dentre vários pensadores, né, a Simone de Beauvoir, né? Ela, ali no seu livro O Segundo Sexo, ela dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E esse pensamento dela, nessa frase bem conhecida, né, serviu aí como uma base forte para a ideia da construção de gênero, né? Já que ela disse que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, algo que é construído, né? Como se a pessoa não nascesse com algo dentro ali da sua biologia. Apesar da biologia dizer que está inscrito no seu gene, né, se você é homem ou se você é mulher, e o corpo ele produz ali hormônios em relação a isso, enfim. Existe toda uma questão biológica por trás disso, não somente determinado pela palavra de Deus, mas também biológica, até porque foi Deus quem criou o homem. E ele criou o homem e a mulher, né, e cada um do seu jeito. Então a gente vê que aqui, contrário, né, ao que a biologia diz, eles dizem que a identidade de gênero, né, ela é construída socialmente, pela interação social. E aí nos anos 2000, essa ideologia, né, de gênero, ela ganhou corpo e forma, né, principalmente aí com a filósofa Judith Butler, né? Judith Butler, que hoje é a principal porta-voz da teoria queer, né? Ela afirma que o gênero e o sexo, eles não têm relação, né? O gênero, ele é uma construção social,
né? E que alguém ela pode estar num corpo masculino e se dizer feminino, e pode estar num corpo feminino e se dizer masculino. É isso que Judith Butler diz, né, como a principal porta-voz aí dessa ideologia de gênero. E essa teoria, né, ela ganhou aí uma ampla aceitação social, até porque a gente sabe, está lá em 1 João capítulo 5 e no versículo 19, que o mundo ele está no maligno, o mundo jaz no maligno. Então não é de se admirar que a sociedade aceite essa ideologia que é contrária à palavra de Deus. Aí você me pergunta, mas qual o problema, irmão? Qual o problema da ideologia de gênero? De que forma ela nos atinge? Nós já observamos aí de cara que ela é uma teoria que é nociva à família. Até porque ela desconstrói, ela destrói os papéis familiares, né? Então aí não tem mais homem, não tem mulher, e aí se junta a mulher com a mulher, eu lhe pergunto, como é que vai ter filhos dessa forma? Como é que vai gerar filhos dessa forma? Adota, né? Mas aí como é que gera? Se junta um homem com um homem, como é que gera? Não tem como. Então, a única forma de a humanidade ela continuar, ela se desenvolver, ela procriar através do casamento dentro do plano de Deus para a humanidade. É através do casamento instituído nas bases que Deus instituiu no plano original de Deus, para que tudo ocorra da forma correta. Então, essa teoria ela é extremamente nociva. E vez por outra a gente vê aí, né, os ataques eles se intensivando, né, aumentando cada vez mais. A gente vê ataque, por exemplo, às crianças, né, na tentativa de doutrinação. Ah, não, esse materialzinho aqui coloca aí no ensino para as crianças. E graças a Deus, alguns homens eles têm se levantado, os políticos falando mesmo, para impedir que esse tipo de coisa ele ocorra. Mas a tentativa de doutrinação das crianças é grande, né? Naquele pensamento lá da revolução cultural, de destruir a cultura cristã e impor a cultura materialista, né? Ateísta, naturalista dentro da sociedade. Então também tem aí a questão da imposição da linguagem não binária, e isso está muito em voga atualmente, né? A gente está vendo bastante pessoal falando aí a respeito da utilização. Você vê que muitas pessoas falam, né? Boa tarde a todos, a todas e a todes, né? Eles, né? Enfim. E tem aí uma questão de implementar essa linguagem não binária, né? E isso é algo que vai contra, é até um pecado contra a gramática, né? Eu me lembro que quando tinha algum erro gramatical, né? A professora de português ia logo corrigir, né? Mas hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas, esses intelectuais orgânicos, né? São professores de língua portuguesa. E aí, contra isso, eles não tem problema não, né? Esse pecado contra a gramática aí, eles não vão contra não. Mas, porque a gente sabe que, infelizmente, né, como a gente já falou, o mundo ele está no maligno. E o objetivo é destruir a família. Não podemos perder esse foco. O objetivo disso tudo é destruir a família conforme o plano original de Deus. E nós devemos estar atentos a isso tudo. Outra coisa também é a criação, e isso teve um problema agora recente, dos banheiros livres de identificação de gênero, né? Então você imagina lá, tá lá a sua filha, sua irmã, no banheiro, e chega lá o marmanjão, que se identifica, que se diz que é mulher, nasceu homem, mas se diz ser mulher, e decide entrar ali dentro do banheiro. Então imagina só essa situação, né? Você que está aí me escutando, imagine só a sua irmã, a sua filha, sua prima, sua mãe, enfim, passando por essa situação, né? Uma situação bem constrangedora. Isso pode levar a outros tipos de coisas, né? A gente sabe que o inimigo ele se utiliza, né, dessas coisas aí para realizar maldades na humanidade. E outro ponto também aqui que eu separei que é importante é a questão da confusão que está tendo aí nos esportes, né? Estava em alta há pouco tempo, né? Um homem que se diz mulher, né? Um nadador lá nos Estados Unidos, e ele era um nadador medíocre, né? Ali no seu esporte, e decidiu que ia competir com as mulheres, porque ele se diz mulher. E aí quando foi competir com as mulheres, pronto, arrasando lá em primeiro lugar, porque a gente sabe que biologicamente, em algumas modalidades, o homem ele se sobressai à mulher, né? Devido à questão da formação dos hormônios, né? Que ele tem mais, musculatura,
né? E ali ele consegue competir acima de algumas mulheres em alguns esportes. E aí isso foi uma confusão medonha, né? Até mesmo pessoas, né? Mulheres que se dizem homens, né? Elas foram contra isso, né? Porque viram que é algo realmente que estava ali inaceitável, né? Mas há esse tipo de confusão e isso é algo que tende a ir crescendo, né? E isso é até uma injustiça, né? Mas como é algo utilizado pelo inimigo e a gente sabe que ele transforma a injustiça em algo justo, né? Então essa injustiça ela passa como se fosse justo, né? Transforma ali o mal em bem. Então devemos tomar cuidado com esse ataque. O que é que nós podemos fazer então, irmão Alves, para poder combater esse tipo de ideologia? Se capacitar, entender a cosmovisão cristã, que nós só podemos aprender na palavra de Deus, é uma cosmovisão bíblica, para poder entender o mundo ao nosso redor conforme a palavra de Deus, e protestar contra essa ideologia, né? Utilize as suas redes sociais, fale a respeito disso para a sua família, para toda a sua família, seus familiares, dentro da sua casa, os seus familiares, os seus amigos, né? Explicando qual o plano de Deus para a humanidade. Nós devemos utilizar a palavra de Deus para combater. Ela é a nossa espada na armadura cristã. É ela que nós devemos utilizar. Então aqui no tópico 4, para a gente finalizar, o autor fala os princípios bíblicos para uma família sólida. E aqui nós vemos no ponto 1 o papel dos pais. E que ele diz que os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Eles têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Então é a Bíblia que deve ser utilizada como base para os seus ensinos. E aqui ele diz que no meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Foi o que eu estava falando. E todos os pais têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Nós não podemos ficar neutros diante disso. Ou nós vencemos ou nós somos vencidos. Temos que tomar uma posição diante dessa situação. Então nós vemos que os pais têm uma grande responsabilidade de educar os seus filhos. Vemos isso no Antigo Testamento, Provérbios, no capítulo 22 e o versículo 6, diz o seguinte: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então veja, instruir o menino não é dizer ao menino, olha, você vai por ali não, é ir com ele. É ir com o menino no caminho em que ele deve andar. Até porque os pais, eles são modelos para os seus filhos. Eles são modelos para as crianças. As crianças elas vão imitar os seus pais. Então, de acordo com o que os seus pais fizerem, as crianças também vão fazer, vão ter aquilo como certo. Então, a educação cristã ela tem que ser levada a sério. No Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 4, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em quê? Na doutrina e admoestação do Senhor. Criar em quê? Na palavra de Deus. Então você deve levar o menino no caminho que ele deve andar para que ele veja o seu exemplo e você deve educá-lo na palavra de Deus para que ele aprenda quais são os valores cristãos e siga no caminho correto. Mas infelizmente, meus irmãos, o que a gente está vendo é que muitos pais eles têm terceirizado a educação dos seus filhos. Muitos têm colocado a educação dos seus filhos na mão de professores das escolas. E esses professores, muitas das vezes, eles são aqueles intelectuais orgânicos que Gramsci falava, com uma ideologia marxista, tentando implementar ali o marxismo cultural. E eles vão desconstruir aquilo que você ensina para o seu filho. Então você ensina ali por cima para o seu filho, leva ele para a igreja, o seu filho aprende alguma coisa na igreja, mas na escola o seu filho aprende o contrário. E aí o professor, ele sabendo ali, com aquela pedagogia, ensinar ali o seu filho, né, o que é errado
de forma correta, o seu filho vai aprender. E vai ter para ele que aquilo ali é o certo. E ali você perde o seu filho. E aqui, outra coisa também que os pais deixam os filhos na mão é dos coleguinhas. Ah não, meu filho anda com o menino ali, ele não é crente, mas não tem problema não. E aí você não sabe o que está acontecendo. Paulo deixa bem claro, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí quando acontece, diz que não sabe por que aconteceu, que falava para o filho que era o certo, dizia para o filho o caminho que ele tinha que andar, mas não ia no caminho ali com o filho. Não levava o menino no caminho correto, não dava o exemplo, terceirizou a educação do filho. Pais, não terceirizem a educação dos seus filhos. É responsabilidade sua educar o seu filho. Deus te deu os seus filhos para que você os eduque no caminho correto, indo com eles, servindo de modelo, para que eles saibam, de acordo com a palavra de Deus, o que é o certo e o que é o errado, e sigam no caminho correto. Outro também, aí, espaço que os pais deixam os seus filhos serem educados é em frente às televisões, aos celulares, às programações televisivas, às redes sociais, filmes, desenhos e tudo isso com muita doutrinação contra a família, contra o plano original de Deus para a família. E a gente tem visto isso com força hoje em dia. Acredito que você que está me escutando já deva ter visto aí em redes sociais, na televisão, né, os ataques que estão acontecendo contra a família através de desenhos, de filmes. E as crianças, elas têm aprendido, muitas das vezes, com esses desenhos, com esses filmes. Então fique de olho no que seu filho está assistindo. Fique de olho com o que seu filho está vendo. Porque as portas de entrada para o coração, ou seja, para a mente, para o homem interior, são os olhos e os ouvidos. Cuidado com o que está entrando pelos olhos e pelos ouvidos de seus filhos. Não terceirizem a educação dos seus filhos. Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não adianta você estar fervoroso na igreja, lá no mistério, adorando a Deus, mostrando que é um crente no Senhor Jesus e em casa não está cuidando dos seus filhos. Não adianta de nada. Cuide da sua família. É nela que Deus quer trabalhar e Deus quer edificar a sua vida espiritual. Aqui agora, no último ponto, no ponto 2, ele fala a respeito do papel da igreja. Agora é a responsabilidade da igreja. Aqui nós vemos, o autor diz o seguinte: alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. E os filhos eles devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos, né? Pais, levem os seus filhos para a igreja. Eu vejo muitos pais, às vezes, eles falam: não vou levar o meu filho para a igreja, porque ele dá trabalho, né? Eu via muito isso, meus irmãos, né? Logo quando eu aceitei a Jesus, meus irmãos eram pequenos, e eles corriam na igreja. Eu me lembro que primeiro era o terceiro, né? Que ele era pequeno, e aí veio a quarta, né? A mais nova. Primeiro foi o terceiro, né? Ele corria bastante, ele dava mesmo mais trabalho dentro da igreja, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, minha mãe continuou levando, ele permaneceu e está firme indo para a igreja. Então nós não podemos deixar de levar os filhos para a igreja por nenhum motivo. Temos que levar os nossos filhos para a igreja. É o mínimo. É o mínimo. Como já falamos, há uma responsabilidade que deve ser feita em casa e também devemos levar os nossos filhos para a casa do Senhor, para que eles aprendam que é ali onde nós temos o alimento da palavra de Deus, a comunhão com os nossos irmãos. É ali que seu filho, quando crescer, vai arrumar uma namorada, porque é no meio evangélico também que ele tem que arrumar a sua esposa. Então tudo isso, né, vai desenvolvendo a criança. Devemos educar nossos filhos
no meio da igreja. Então aqui vemos que em 2 Pedro, no capítulo 2 e nos versículos 9 e 10, Pedro diz o seguinte. Vamos ver aqui, 2 Pedro, capítulo 2 e os versículos 9 e 10. Pedro diz assim. Ou melhor, 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos anunciar as virtudes do Senhor. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a igreja, ela tem a obrigação de anunciar a palavra de Deus. Ela tem a obrigação de apregoar a palavra de Deus para aqueles que precisam dela. E para pregar esse evangelho, para anunciar Cristo a essas pessoas que estão enfermas espiritualmente e precisam de uma cura espiritual, nós temos que nos capacitar. E eis que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, Paulo diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse redarguir, responder, muitas pessoas precisam da nossa resposta. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que seja feita da forma correta, para que as suas ações, e as suas ações até levando a palavra de Deus, elas sejam feitas da melhor forma. Billy Graham, ele afirmou certa vez que a Bíblia não manda os pecadores irem até a igreja, procurarem a igreja, mas ela ordena que a igreja ela saia em busca dos pecadores. É isso que nós devemos ter em mente. Que a grande comissão do Senhor Jesus, como está lá em Mateus no capítulo 28 e os versículos 19 e 20, Jesus ele diz o seguinte, Mateus 28, 19 e 20, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente vê que ele fala aqui, mostra que em sua essência, essa grande comissão, ela é um mandato educacional, pedagógico, para que a gente pregue, ensine a palavra de Deus às outras pessoas, que Cristo confiou à igreja. Então Jesus, ele nos mandou sermos pessoas capacitadas, instruídas na sua palavra, para que nós vamos e anunciemos, ensinemos a palavra de Deus. E a gente sabe que para ensinar requer tempo. A gente precisa dedicar-se a isso. A gente precisa mostrar às pessoas qual o plano original de Deus para a família. As ideologias que vêm para destruir essa família que Deus instituiu. A instituição criada por Deus. E como que nós podemos combater essas ideologias para estar de acordo com a vontade de Deus? Então tudo isso nós precisamos nos capacitar para que nós possamos ir e ensinar a essas pessoas qual os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós precisamos nos capacitar para poder respondê-los. É como Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 15. 1 Pedro 3,15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre o quê? Preparados, capacitados, para quê? Para responder com mansidão e temor
a quem? A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então muitas pessoas elas estão precisando da palavra de Deus. Nós sabemos disso e precisamos estar preparados, capacitados para lhes falar das verdades bíblicas. É como Pedro também diz em 2 Pedro, no capítulo 3, os versículos 17 e 18. Ele diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, cuidado com aquelas pessoas que vêm fazer com que nós desviemos do caminho correto. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o conselho que Pedro nos deixa, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, para que não venhamos cair nas armadilhas que o diabo tem preparado. Aqui na conclusão, o autor, ele diz assim: vimos que a família está sob ataque, desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional, e nesse contexto de desconstrução familiar, os pais e a igreja devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Então nos capacitemos e vamos ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus, mostrando quais são os valores da palavra de Deus, como é que a família ela deve ser formada no plano original de Deus, para que essas pessoas elas venham estar no caminho correto e possam ir rumo à salvação que há em Cristo Jesus. Na próxima aula estaremos estudando a lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia, um assunto muito importante também para nós em nossos dias. Então acredito que se você ficou até aqui comigo, você gostou desse vídeo, desta aula, então eu peço que você deixe aí o seu joinha, curta este vídeo, compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam estar aprendendo qual a vontade de Deus para a vida deles. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.